Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Quero que você pegue a sua Bíblia e abra no Evangelho de São Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 8. Evangelho de São Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 8. Enquanto você procura, rezemos: Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti confiou a piedade de mim, sempre me rege, me guarde, me governe, ilumine. Amém. Eu quero ler com vocês apenas o versículo de número 8. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Vamos ler mais uma vez. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Feche sua Bíblia, sente, respire, que é de graça. Diga para a pessoa que está ao seu lado: seja bem-vindo a esse encontro. Diga assim: aqui é o jardim de Nossa Senhora. Amém. Queridos, amados irmãos e irmãs, esses dias que se passaram de mais ou menos 2 meses até o exato momento, Nossa Senhora tem me dado a graça de ter algumas experiências de mansidão com ela. Nós vivemos em uma sociedade agitada, em uma sociedade corrompida pela agitação. Nós temos presenciado pessoas se desviarem do caminho de Deus por causa das agitações mundanas. E há mais ou menos uns 2 meses atrás, Nossa Senhora me conduziu aos seus jardins e ela disse: meu filho, eu quero que você entenda o valor de uma mansidão, o valor de você encontrar na mansidão um grande monte. É como que uma subida de uma grande montanha para encontrar Deus em seu pico. E Nossa Senhora, ela tem me feito passar por uma experiência de mansidão com ela muito grande. E eu tenho muitas agitações. Eu sou uma pessoa que muitas vezes me agito, e essas agitações roubam a nossa paz interior. Quando o Evangelho fala que os puros verão a Deus, fala de pessoas que buscaram na contemplação ao sagrado encontrar Deus e ser atingido por Deus, não apenas encontrá-lo, mas ter um abraço, um aconchego, uma paz. Muitas pessoas se encontram com Deus, mas não são atingidas. Elas muitas vezes visitam Jesus Eucarístico, você encontra Jesus, mas será que você foi atingido? O tema dessa pregação é o esconderijo mariano. Eu vou repetir para você: o esconderijo mariano. O Tratado da Verdadeira Devoção, ele nos diz que Nossa Senhora, ela se escondia. Veja, Nossa Senhora se escondia. No escondido, ela encontrava-se com Deus e ali se deliciava desse encontro, sendo atingida pela graça de Deus. Ela que já é reconhecida por todos nós como a cheia da graça. Por quê? Porque Maria, ela se escondia. Maria foi a grande mulher escondida em uma pequenez, em uma simplicidade.
Perceba que os grandes homens e mulheres espirituais, homens e mulheres de Deus, no decorrer da história da igreja, foram pessoas que valorizaram o escondido, o secreto. Por quê? Porque o escondido nos possibilita uma intimidade maior para com Deus, de eu conhecer melhor a Deus. Nós que estamos aqui precisamos nos esconder mais, para nesse escondido encontrarmos Deus, sermos atingidos por Deus. Nossa Senhora, ela nos deixa esse grande ensinamento. A Santíssima Virgem Maria, ela soube se esconder para que Cristo triunfasse nos corações. Na medida em que Nossa Senhora se escondia nessa clausura que Nossa Senhora se encontrava com Deus, clausura esta que significa humildade. A humildade foi a clausura da Virgem Maria, e ela encontrou na contemplação a grandiosa casa dos adoradores. Entenda, o Espírito me falava hoje que a contemplação é a casa dos adoradores, mas não é qualquer adorador, é os adoradores que adoram a Deus em espírito e em verdade. A contemplação é esta grande casa onde você entra e adora a Deus. Sem a contemplação não existe adoração. Sem ter uma vida contemplativa, nós não conseguimos adorar a Deus. Por quê? Porque somente pela contemplação teremos a mansidão que atrai o Espírito Santo para a nossa alma. A contemplação é o que? É o desejo de uma alma encontrar os detalhes do seu Senhor, do seu Deus. Uma alma contemplativa é uma alma concentrada no amor incondicional de Deus. Uma das características principais de uma alma contemplativa é a sua concentração, o seu amor por Deus, por Nossa Senhora e pela salvação das almas. É muito raro você encontrar uma alma que tenha a mansidão que rezamos naquela jaculatória tão conhecida por nós católicos: Jesus manso e humilde de coração, fazei de nossos corações semelhantes ao vosso. A mansidão, ela se constrói pela contemplação. Na contemplação nós aprendemos quem é Deus, nós adoramos ao Senhor, encontramos os seus detalhes, e isso acontece para que eu e você possamos corresponder ao chamado de Deus. O esconderijo mariano é a contemplação, é a humildade, é a oração, é a correspondência à voz daquele que nos chama pelo nome. Jesus é o bom pastor. Nós somos ovelhas, irmãos, nós somos ovelhas do Senhor, e nós precisamos reconhecer que ser ovelha que possui uma reta intenção, um direcionamento reto, um objetivo único que é a salvação. Ser ovelha verdadeira de Jesus é saber ouvir Deus. Se eu não aprendo a ouvir o meu Senhor,
Senhor, eu jamais saberei qual é o direcionamento que Ele está me dando, qual é a vida que Ele está me dando, qual é os sinais que Ele está me dando. Uma ovelha, para que ela permaneça em uma direção reta, ela precisa estar atenta à voz do pastor. Uma vez eu fui pregar num local e eu peguei uma estrada de terra muito longa, e teve um momento em que nós paramos o carro, porque eu pedi à pessoa para parar. Eu disse: para esse carro agora, para agora esse carro. A pessoa olhou para mim assustada, estava no meio do nada. A pessoa parou o carro. Quando ela parou o carro, eu disse: Deus está querendo falar conosco, desça do carro. E a gente desceu, no meio do sol quente, no meio do nada, aquela estrada de carroçal imensa. E aí eu parei e comecei a dizer: fala, Deus, aonde está a tua voz? Eu quero saber. E tinha um homem, depois de uma cerca, olha só, existia uma cerca, e eu enxerguei um homem assim, numa distância mais ou menos de 50 metros. E muito mais longe de onde ele estava, tinha uma vaca, bem longe. E eu fiquei olhando para aquela cena, e naquele momento eu disse: Senhor, quem eu sou? O homem ou a vaca? Naquele momento o meu coração discerniu, irmão Cláudio, que eu era a vaca. O Senhor disse: meu filho, você é como aquela vaca. Agora, eu disse para Deus: mas Senhor, agora eu quero saber o porquê que o Senhor hoje está me chamando de vaca. Ele disse: para que você reconheça a voz de quem você deve estar perto. Na hora que eu comecei a orar com a cena, o homem olhava para a vaca, e eu imaginava Jesus olhando para mim, eu distante, longe do meu pastor. De repente o homem começou a fazer um barulho. E mais uma vez. Na terceira vez que ele fez, parecia que a vaca tinha dado um desperta. Aquela vaca que estava naqueles matos comendo, ela levantou a cabeça, olhou para o lado e veio em direção a ele. E ela foi vindo. Quando ela chegou perto do homem, o homem passa a mão na cabeça da vaca e dá um beijo na vaca. E ele veio andando, e eu querendo ouvir o que é que ele falava com a vaca, porque ele vinha conversando com a vaca. Na hora que ele foi chegando perto da cerca, ele pega na cabeça da vaca de novo e diz: muito bem, obediente, soube me ouvir e atendeu a minha voz. Você deseja ser uma pessoa feliz? Se encontre com Deus, seja atingido por Deus, que Ele está perto. Tem gente que pensa que vaca não tem inteligência nenhuma. Entenda, quando Deus quer falar, Ele se utiliza de vaca, de jumento, do que for. Naquele momento, o irmão que estava me levando para o evento olhou para mim e disse: nossa, como é que você sabia que a vaca ia fazer isso e esse homem iria fazer isso? Eu disse: eu não sei, mas Deus sabe. Aprenda
E se você quer ter essas experiências com Deus, busque o escondido. Santo Agostinho disse o quê? Que Deus se esconde na Eucaristia porque deseja ser procurado. Que coisa linda! Se nós entendêssemos a plenitude de Jesus Eucarístico, os nossos corações não suportariam, nós todos morreríamos na hora de parada cardíaca. É uma riqueza muito grande, é Deus. Mas só quem consegue ter esse entendimento na alma são as pessoas que buscam a contemplação, que buscam o secreto. Eu estava conversando esses dias com minha filha Dávila. A Dávila busca o secreto. A diferença está aqui. E muitas vezes ela busca me convidando, e eu muitas vezes busco convidando ela. E você percebe a sensibilidade e o amor naquele alguém que quer não apenas encontrar Deus, mas ser atingido. E nós estávamos conversando, e eu publiquei as nossas conversas na internet. Um jovem me procura e diz: a conversa de vocês tocou a minha alma. Por quê? Porque antes de conversarmos sobre Deus, eu e ela conversamos com Deus. E nesse conversar com Deus, nós somos atingidos pela graça do Senhor e transbordamos disso. Você precisa estar no esconderijo mariano, na humildade, no santo silêncio, na vida contemplativa. Teve uma pessoa que chegou para mim uma vez e disse: irmão, por que a Dávila às vezes parece ser uma menina tão avoada? E às vezes eu percebo isso em você também. A pessoa me disse. Eu disse: é porque quando nós somos embriagados pelo Espírito Santo, nós temos os nossos pés na terra, mas o nosso coração e a nossa mente é direcionada ao eterno. E muitas vezes, quando você pensa que nós estamos voando, não! Voar é muito pouco para um coração que adora. Nós já ultrapassamos o céu atmosférico. Nós estamos tendo contato com o trono de Deus. E não é somente para mim, não é somente para a Dávila, não é somente para a Dona Fátima, não é somente para o João Batista, não, é para todos. A intimidade com Deus é para todos nós. Deus nos chama, mas nós precisamos silenciar, meus irmãos, e dizer: meu Deus, hoje eu quero te ver, te conhecer, te abraçar. Meu Deus, eu quero te amar de verdade. Tem muita gente que começa a oração, não sabe como rezar, já começa a oração pedindo algo a Deus. Não, meus irmãos, nós precisamos entender que Jesus nos deu um grande modelo de oração, um grande ensinamento, quando Ele disse para rezar o Pai Nosso: Pai nosso que estás no céu. Reconheça a soberania de Deus sobre a sua história. Toda oração eficaz, ela começa com adoração a Deus. O primeiro passo para você ter uma oração eficaz é você começar a sua comunicação com Deus adorando Ele. Tu és o Pai que está nos céus, acima de tudo. E nisso nós vamos nos deliciar da espiritualidade. Nós vamos nos deliciar do sagrado. E não existe nenhum sabor terreno que supere o sabor que Deus tem a nos dar na alma, na nossa alma. Como é que estão os nossos dias, os nossos esforços para encontrar Deus? Hoje eu rezava o Santo Rosário, e na hora que eu ia rezando, eu ia me deliciando de cada mistério. Eu dizia: meu Deus, olha como é o Rosário, meu Deus. Olha como é rico
como é lindo você caminhar nos passos de Jesus. Teve uma pessoa que chegou para mim e disse: irmão, você já foi na Terra Santa? Eu digo: eu caminho por ela todo dia. Quando eu rezo o Santo Rosário, eu estou nos passos de Jesus. Eu estou nos passos de Nossa Senhora. O Santo Rosário é o caminhar de Deus na sua alma. É o caminhar de Deus na sua alma. É você dizer: Jesus, eu quero caminhar aonde tu caminhou, eu quero fazer o que tu fizeste, eu quero reagir como tu reagiu. Uma alma contemplativa, ela deseja, ela almeja, ela é louca, ela é dominada pela mentalidade do céu. A mentalidade do eterno nos domina. Isso é que nos faz ser cristãos perseverantes, é se deliciar de Deus. Quando você come aquela carne, aquele prato delicioso, às vezes você come de forma demorada, para você saborear aquela comida, aquela refeição, aquela alimentação para o seu corpo. Quando você for, meu irmão, rezar, se delicie, comece a deliciar intensamente o alimento da tua alma, o alimento da tua espiritualidade. É no esconderijo mariano que nós devemos estar. Esse esconderijo mariano é a contemplação, é a mansidão, é a humildade, é a vida de oração intensa. Eu quero estar escondido em ti, meu Deus, para que eu possa dizer: importa que ele cresça e eu diminua. Importa que ele cresça. O que deve crescer nos corações não é a imagem do Daniel, não, é Deus, Jesus. E Nossa Senhora, ela se escondia. Eu estava dizendo para Nossa Senhora, desatadora dos nós: mãezinha, eu ganhei essa imagem de presente. Eu amo ganhar presente, quem quiser me dar, fica à vontade. Ganhei essa imagem de presente. E a pessoa foi tocada a me dar essa imagem. Disse: olha, Nossa Senhora mandou lhe dar. E eu, olhando para os nós, eu me enxergava nesses nós. Eu dizia: mãe, desata os nós da minha rebeldia, da minha ingratidão, das minhas fraquezas. Vai desatando os nós. Eu estou muito engodado, mãe. E Nossa Senhora me dava visualização assim, daquela linha engodada, né? Você já, não sei se você já teve a experiência de pegar muita linha engodada, você desiste, compra outra. Nossa Senhora não. Ela nunca desistiu de tirar os nós da sua vida. Nunca. E se você quiser estar no esconderijo mariano, você vai estar na felicidade que você tanto deseja, que você tanto sabe que necessita. Eu quero, mãe. O Tratado da Verdadeira Devoção vai dizer assim: olha aqui, se delicia da pregação. Número 2, Tratado da Verdadeira Devoção, diz assim: a sua humildade foi tão profunda que não teve na terra atrativo mais poderoso, nem mais contínuo que o de se esconder de si mesma. Nossa Senhora não teve nenhum atrativo mais poderoso do que se esconder de si mesma. Se esconda de você, para que você encontre em você o Deus que te ama, te abençoa e que mora dentro do seu coração. Pare de querer aparecer para si. Pare de querer estar em si. Pare de querer transmitir uma imagem do que você não é. Esconda-se. No esconderijo encontre Deus. Daniel, por favor, aonde está esse esconderijo na minha casa? Está quando todos dormem e você levanta para rezar. Está no final do quintal da sua casa. Está lá no seu quarto com uma porta fechada.
mas principalmente está em você. Entre aqui, ó. Entre. Deus quer falar contigo, quer te fortalecer, te dar resistência, perseverança. Uma alma contemplativa encontra na contemplação o sacrário que lhe apresenta Jesus, que lhe mostra detalhes. Nossa Senhora se escondia de si mesma. Nossa Senhora nunca chegou assim, vai descer por ser mãe do próprio Deus. E nós muitas vezes nos envaidecemos com nossas evangelizações, com nossas qualidades. Nós precisamos nos esconder de si mesmos para que Deus nos conheça mais e mais dentro do nosso entendimento. Deus já nos conhece completamente, mas você precisa entender que Deus te conhece. Deus já conhece eu e você, mas será que você já entendeu que Ele te conhece? E quando nós temos esse entendimento, a nossa vida é transformada. Deus está me observando. Sabe uma das coisas que eu mais digo no meu dia a dia? Deus está me observando. Deus está me examinando. Deus está me olhando agora. O demônio é desarmado, a tentação é destruída quando você lembra que Deus está observando você. Ele está te olhando. Aquilo que você está fazendo, Ele está olhando você. Pare de querer se esconder na carne e busque a contemplação com a alma. Nossa, como eu fico impactado quando eu vejo jovens, meninas e meninos, adultos, até muitas vezes crianças contemplativas. Eu fui pregar na Fraternidade Combatentes na Fé. O fundador de lá é o irmão Trovão, homem de Deus. Teve um momento que eu ia pregar, irmãos, eu não sei o que foi que deu em mim, que eu fiquei com vontade de ir lá fora. Ir lá fora na capela. E aí, eu estava dentro, né? Eu fiquei com vontade de ir lá fora. E para sair, eu tinha que ir por um corredorzinho de lado. E ao lado da capela, ao lado da igreja, estava a sala que ia ficar o Santíssimo. O Santíssimo ainda não estava lá, mas aonde iam colocar o Santíssimo Sacramento tinha uma imagem de Nossa Senhora das Graças. E uma menininha deste tamanho, ó, pequenininha. Quando eu ia passando, gente, ela sozinha, com a mãozinha esticada para a Virgem Maria, rezando. E ela não falava alvoroçada não, ela falava lentamente: mamãe, me abençoa, abençoa meu papai, abençoa minha mamãe. Na hora que eu me deparei com aquilo, eu disse: alma contemplativa, eu quero os detalhes, eu quero os detalhes, eu quero me deliciar da oração, eu quero me deliciar das Sagradas Escrituras. Não é ler de qualquer jeito, não é rezar de qualquer jeito, não, é se deliciar. Como é bom, como é bom, como isso é perfeito. Se deliciar do que ler, ao ponto das letras deixarem de ser letras e passarem a ser alimento para a sua alma. Homens e mulheres de Deus não enxergam na Sagrada Escritura letras, enxergam um Deus que respira e fala, enxergam alimentação, enxerga na Sagrada Escritura a água viva que tira de você toda sede. Irmão, nessa noite, e minha irmã, Deus quer tocar em você ao ponto de você sair daqui
com uma vontade imensa de se deliciar da vida de oração. Eis aqui o esconderijo de Nossa Senhora. Tem uma parte da Sagrada Escritura que diz que um homem ouviu falar que Jesus estava se aproximando. Ele escutou dizer que Jesus estava se aproximando. Ali eu creio que foi a Virgem Maria que chegou até ele. Tem até uma música, né? Me contaram que o Senhor ia passar. Não é assim? Quem foi que contou? Foi Nossa Senhora. Almas contemplativas. Na hora que ele estava na escuridão de sua cegueira, ele recebeu a luz de uma palavra que disse: Jesus está vindo. É agora. E todos os dias nós precisamos dessa mesma experiência, dessa mesma intimidade com Deus. Aí sim você vai ser feliz, você vai entender a sua vida, porque talvez você não está entendendo nem a própria vida. Eu não entendo minha vida, eu não entendo porque sou assim, Daniel. Vá para a contemplação e você vai entender. Vá para a oração, mas vá sem se preocupar com o celular. Rebola o celular para o lado, tira a televisão do quarto se preciso for. Se isola, meu irmão. Suba um monte para Deus falar contigo. Nesse esconderijo nós entendemos, Maria se escondia de si porque não queria ser de si, queria ser de Deus. Nossa Senhora nos ensina isso. Pare de querer ser de você mesmo, das suas conclusões, dos seus esforços carnais, dos seus entendimentos humanos, e passe a ser de Deus. Teve um momento que o meu diretor espiritual chegou para mim nos meus olhos e disse: pare de querer ser de si próprio, meu filho. Queira ser de Deus. De Deus. E quem é de Deus é diferente. Quem é de Deus é referência de luz. Quem é de Deus é sal da terra, que apenas as pessoas olham para você e começam a sentir sede da água que você experimenta. Jesus disse: vocês precisam ser sal da terra e luz do mundo. Para quem está na escuridão, bebendo do poço que acaba a água, quando olharem para você, você é sal de tal forma que as pessoas passam a ter sede de beber da mesma água que você bebe, da mesma experiência que você tem, da mesma intimidade. Nossa, meus irmãos, quando eu enxergava os homens e as mulheres de Deus, quando eu era da comunidade católica Shalom, que eu enxergava aquelas pessoas com um terço na mão, com um rosário, vivendo a modéstia, sendo de Deus, eu dizia: meu Deus, o que é que esse povo tem para eles conseguirem ser assim todo dia? Eu quero isso para mim, meu Deus. Eu tinha sede apenas em olhar para o sal. A sua família vai ter sede de Deus quando você passar a ser sal. A sua família, quando enxergarem você a luz, eles vão estar altamente desejosos de deixar de estar na escuridão e ir até onde você vai, de visitar aonde você visita. Você está aqui nessa noite, Deus não lhe trouxe aqui para brincar com você, não. Ele não lhe trouxe aqui para lhe enganar, para mentir para você, não. Ele lhe trouxe aqui para dizer: sim, é você que eu escolhi, é você. Interessante, o Papa Francisco, ele foi fazer uma reflexão sobre humildade. E no dia 8 de abril de 2013, ele chegou a dizer assim: uma estrada que sobe muito também desce.
E ele ficou imaginando, creio eu, numa ladeira como nós conhecemos, né? Imagine uma estrada que sobe bem muito. E aí ele, dessa reflexão, o Papa, ele tirou um ensinamento. Ele disse: uma estrada que sobe até o alto, ela começa por baixo. Aqui é a humildade, o alto é a salvação. Para que você chegue ao alto, para que você chegue ao pico, para que você chegue à finalidade, você precisa ter a humildade de dobrar o seu joelho e dizer: meu Deus, eu não quero mais ser de si mesmo, eu quero ser teu, eu quero ser da Imaculada, eu quero consagrar minha vida totalmente ao meu chamado, Senhor. E tu sabes que Deus tem um chamado para você, e é forte, não é qualquer chamado não. Deus não te chama para qualquer coisa não, meu irmão. É coisa grande que te espera. É forte o teu chamado. Talvez você que está aí, que você nem imagina que vai pregar a palavra de Deus um dia. Talvez um dia eu vou estar sentado aí, você aqui pregando. E fogo na alma, fogo na alma. Talvez você aí que está sentado nem imagina que um dia você vai fazer uma cruz na minha testa e vai rezar pela minha cura, pela minha libertação de alguma situação que eu esteja passando, de alguma dor física, de algum problema psicológico. Deus escolheu você para coisas grandes, para coisas grandes. Eu estava conversando com organizadores de eventos grandes desse país, dizendo: aqui na missão tem profetas que vão rodar o Brasil. E eles dizendo: eu creio, irmão, nós vamos impactar nações. Deus me escolheu para coisa grande. Pare de querer se perder por coisas pequenas, por coisas insignificantes, mas o Senhor tem para nos dar e nos surpreender. Talvez você está aqui ferido porque alguém te abandonou, porque alguém te traiu, porque alguém te deixou para trás, porque alguém não te valorizou. Eu quero dizer para você uma coisa: pare de se matar por coisa pequena, meu irmão. Se desgaste pelo Deus eterno, e você vai um dia atravessar as portas do céu, e Jesus vai estar de braços abertos e dizendo para você: veja minha filha, veja meu filho, como valeu a pena você ter lutado, valeu a vida você ter lutado. E Nossa Senhora vai olhar para você e vai dizer: Dona Fátima, eu sei o que você passou. Vai olhar para a irmã Paula e dizer: eu sei, minha filha, o que você passou. Vai olhar para tantos que estão aqui: eu sei o que você passou, mas também sei como você passou. A diferença está aqui. Muitos passam por essa terra, muitos, mas poucas pessoas deixam marcas do eterno nessa terra. E você foi escolhido por Deus. Se prepare, que vem coisa grande por aí. O Papa Francisco, no dia 8 de abril de 2013, nossa, ele falando sobre humildade, eu fiquei louco quando eu vi isso. Ele disse assim: gente, para um cristão a regra de ouro, existe uma regra de ouro para o cristão, disse Papa Francisco. E ele disse que a regra de ouro é progredir, avançar e abaixar-se. Você quer crescer na sua espiritualidade? Você quer vencer o combate que você tem na sua casa? Isso, progrida, cresça, avance. Mas entenda que não é apenas progredir e avançar. Vai ter um momento que você vai ter que se abaixar. E esse momento de se abaixar é o momento de você estar diante do sacrário dizendo: recebe as minhas dores, recebe, Jesus, a minha adoração, recebe, Jesus, os meus ferimentos. Tu sabes o que eu passo lá em casa, tu sabes o que eu passo na minha vida, pois toma, Jesus, toma tudo que é meu. Eu não quero ter nada, a única coisa que eu quero ter é a oportunidade de confiar na tua providência. Isso é ser de Deus. Isso
progredir, avançar e abaixar-se. Não se pode andar no outro caminho, disse o Papa. Se não me rebaixo, se não te rebaixas, não é cristão de verdade. Vai ter um momento que você vai ter que se rebaixar. Como? Destruindo suas vaidades, suas agressividades, suas raivas, para você se baixar de joelhos na presença de Deus e dizer: Jesus, que eu nesse momento reconheça que soberano é só o Senhor. Aí você vai estar no esconderijo de Maria, porque ela se baixava. Nossa Senhora, estava lá uma multidão de gente seguindo Jesus, milagres acontecendo, multiplicação dos pães, peixe e tudo que era de bom. Aí talvez você vai se perguntar: aonde é que estava Nossa Senhora nessa história? Estava lá na sala de intercessão. Estava lá na sala de intercessão daquele evento. Jesus era o pregador, Jesus fazia os milagres e Nossa Senhora intercedia. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele assumiu a condição de escravo. Aonde é que ele assumiu essa condição? No ventre de Nossa Senhora. Eita Deus! Na hora que ele assume a condição de escravo, ele diz para Nossa Senhora: cuida de mim, me alimenta, me ensina a falar, me ensina a andar, me ensina a ser homem. E Nossa Senhora foi ensinando Jesus, porque ele quis assim. Aí você imagina uma mulher dessa, que teve a autoridade de parar o dragão que estava arrastando uma terça parte das estrelas do céu. Essa mulher que tinha autoridade, a medianeira de todas as graças, a mãe de Deus, a imaculada, aquela que vai em ordem de batalha, ela se escondia de si para ser totalmente de Deus. A contemplação é a casa dos adoradores. Ela contemplava tudo em seu coração. Eu acho lindo quando a Bíblia diz que Nossa Senhora guardava tudo em seu coração. Ela meditava, refletia, e ela ia rezando em cima daquilo. Quantas humilhações Maria Santíssima teve na terra, quantas rejeições, foi agredida talvez muitas vezes em palavras. Por quê? Porque quem é verdadeiro é assim. Mas ela estava lá dentro. Eu imagino Nossa Senhora dizendo para Deus: eu não vou sair da minha paz, eu não vou te desobedecer, meu Deus. Pode acontecer o que for. Nossa Senhora lá, vendo seu filho sendo violentado, crucificado, chicoteado. Aonde é que Maria estava? Na sala de intercessão, rezando. Resistência, força. O esconderijo mariano é isso. Você sabia que Deus lhe examina? Deus examina você. Quem disse isso não foi eu não, foi Santo Agostinho. Ele disse assim, ó: Deus examina tanto os ricos como os pobres, não de acordo com suas terras e casas, mas de acordo com a riqueza de seus corações. Deus examina você, não é pelo que você tem de fora, Ele examina por aquilo que você tem de dentro. Você pode ser mais rico dentro do que fora. Você entendeu o que eu disse? As maiores riquezas de um homem não estão do corpo para fora, estão do corpo para dentro. A vida, a respiração, o pensamento, a potência de falar, a potência de amar, está tudo de dentro, do corpo para dentro. E aí quando isso é aprimorado, quando isso é vivenciado, acontece um transbordar, e aí as pessoas são atingidas. Então você é mais rico por dentro do que por fora.
Uma vez uma mulher chegou para mim no aconselhamento e disse: irmão, eu não tenho casa própria, eu não tenho trabalho, eu não tenho dinheiro para me botar o que comer dentro de casa. Aí eu disse: como é que você está se sentindo? Ela: muito feliz. Eu disse: por quê? Ela disse: porque eu tenho vida. Olha a simplicidade. E ela dizia: olha, faz o seguinte, conta nas tuas pregações que eu só tenho 3 dentes na minha boca, mas eu oferto cada um ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Olha o que ela disse: eu só tenho 3, mas eu sou feliz porque eu tenho uma alma, eu tenho uma vida. Meu Deus do céu. A senhora tem mais problema do que o que a senhora me conta. Ela: meu filho, você não tem noção. O meu marido é alcoólatra. Eu tinha 8 dentes, ele arrancou 5. A senhora não pensa em matar ele não? Não. Por quê? Ele é a pessoa que mais me aproxima do céu. Pode aplaudir. Esconderijo de Maria. Esconderijo mariano. Você precisa desse esconderijo. Eu preciso desse esconderijo. Amados, eu vou dizer uma coisa para finalizar essa pregação. Importa que ele cresça e eu diminua. Importa que ele cresça e eu diminua. Repita comigo: importa que ele cresça e eu diminua. Na patrística Clemente aos Coríntios, vou fechar a pregação agora. Na patrística Clemente aos Coríntios, no número 30, ele vai dizer assim em seu escrito: que o nosso louvor venha de Deus e não de nós mesmos. Deus detesta, escuta, Deus detesta os que louvam a si próprio. Você que está no esconderijo mariano, seja humilde, esteja em oração, em obediência, submisso ao teu chamado, submisso à tua missão, porque vai ter um momento que lágrimas não vão mais escorrer em seus olhos. Vai ter um momento que a dor da sua coluna, do seu joelho, da sua vida, suas decepções não vão mais existir. Existe um céu. Santo Agostinho diz que todo doente é certeza ficar curado, porque existe um céu esperando você. Você que está aqui nessa noite, esteja no esconderijo mariano, oração, se reserve, vá diante do sacrário, não para mostrar ao povo que você foi para a missa, que você fez a sua hora. Não interessa quem está lá ao seu redor olhando para você. O que importa é você e Jesus terem um encontro, e você atingir Jesus e Jesus atingir você. Estava lá aquela multidão de gente, todo mundo tocando em Jesus, mas quando uma alma contemplativa lhe tocou, ele para e diz: alguém me tocou. Jesus quer olhar para você e dizer: é você. Contemple, adore, seja intensamente um mariano, e você vai ser intensamente feliz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.